Olá, boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Eu vi aí que hoje vocês tiveram um pouco mais de dificuldade sobre a atividade de matemática, mas é assim mesmo. Matemática boa é aquela difícil, né? Já diziam os matemáticos, porque quando a gente sente uma dificuldade em matemática, a gente faz com que a nossa mente ela trabalhe mais. Quando a gente faz com que a nossa mente trabalhe mais, a gente, consequentemente, vai ter resultados melhores, tá certo? Vou então iniciar a nossa aula aí já com matemática, ok? Em matemática, nessa sexta questão aí, como a gente já tinha feito nas aulas passadas, as outras páginas, aí a Pro então colocou essa próxima página, amanhã a gente começa com subtração. Nessa sexta questão, pede para a gente fazer quatro fichas, uma com o número 3, uma com 7, uma com 5 e uma com 4. A Pro até colocou lá no grupo que a Pro fez as fichas, né? Uma com 3, uma com 4, uma com 5 e uma com 7, ok? Quando a gente tem essas fichas e eles propõem essas fichas, ele fala o seguinte, para a gente, então, verificar qual é o maior número que a gente pode ter, né, com esses algarismos e qual é o menor. Para a gente conseguir achar o maior número ou o menor, vamos iniciar primeiro com o maior. O que a gente tem que observar? Logicamente, para a gente saber qual é o maior número, eu tenho que primeiro pegar os números maiores para depois os menores. É aquela questão, né, de a gente vai fazer do maior para o menor. Então, primeiro eu pego 7, depois eu pego 5, eu pego 4 e eu pego 3. Dessa forma, eu vou ter o maior número. Logicamente, então, a gente tem com isso o número 7.543. E para eu conseguir achar o menor número, a gente faz a mesma lógica, só que ao contrário. A gente pega, então, do menor número para o maior. Então, eu pego 3, o 4, o 5 e o 7. Então, vai ficar 3.457. Isso sempre vai acontecer para a gente conseguir achar o menor, maior número com qualquer algarismo, tá certo? É a mesma lógica. Então, a gente tem o menor número, 3.457. Aí, na letra B, ele pede para a gente somar esses dois números. 7.543 mais 3.457, eu vou ter que valor 11.000. É importante que quando vocês façam essas atividades, vocês não utilizem calculadora, tá? Arma aqui, ó, a operação aqui do lado, em qualquer local que tenha no seu livro, consegue armar, faz bonitinho, direitinho, porque tudo isso é exercício para vocês estarem trabalhando a mente de vocês sobre matemática, ok? Já embaixo pede para a gente utilizar a calculadora. Pede aí para a gente fazer uma sequência onde tem 5 números e para a gente sempre acrescentar 725 unidades. Então, se eu tenho aqui 2.065 mais 725, eu vou ter 2.790. Se eu tenho 2.790 mais 725, eu tenho 3.515. Eu tenho 3.515 mais 725, eu tenho 4.240. 4.240 mais 725, eu tenho 4.965. Ok? Vamos lá para esse quadro especial que fez aí muita gente queimar a cabeça e eu adorei, porque esse quadro ele é muito bom, gente, ele é muito bom. Eu sei que a gente esquentou um pouquinho a cabeça, a Pro também esquentou, mas isso é exercício para a nossa mente, principalmente nesse tempo de pandemia, que a gente está ficando muito em casa, acaba que a gente não trabalha muito a mente, e quando a gente não trabalha muito a mente, se faz uma coisa que os médicos chamam de atrofiar. O que é atrofiar? É, entre aspas, diminuir, fazer com que o nosso cérebro ele não evolua. O nosso cérebro ele é como se fosse um elástico. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, a gente está ampliando. Não é ampliando da forma física, não é que a nossa cabeça vai ficar gigante, não é isso. É que a gente vai estudar e vai fazer com que ele fique melhor, mais sábio, mais inteligente.
Então, o exercício de matemática, ele trabalha muito isso, tá certo? Então, aí, na oitava questão, fala assim, para a gente observar os cálculos para a gente fazer na sequência da coluna e na sequência da linha. Então, a gente tem essa coluna aqui, 85, 45, 70, 85, 45, 70. Quando a gente soma, dá que valor? 200. Quando a gente faz 85, 35 e 80, eu vou ter que valor? 200. Quando a gente faz 45, 90, 65, eu tenho que valor? 200. 70, 75, 55, eu tenho que valor? 200. 35, 90, 75, eu tenho que valor? 200. 80, 65, 55, eu tenho que valor? 200. E se a gente fizer daqui para cá, vai ser a mesma coisa. Na horizontal, na vertical, de qualquer sentido, sempre vai dar o mesmo valor. O que é isso? É o quadro especial. É fazer com que a soma dos números na horizontal ou na vertical, ele tenha o mesmo resultado. A matemática ela é fenomenal por conta disso, né? Ela faz com que a gente tenha vários números em diferentes posições e que tenha o mesmo resultado. E aí, na letra B, ele pede para a gente, então, montar o nosso quadro especial. Fazer com que a gente, então, proponha um quadro especial. Mas, logicamente, seguindo essa lógica, sempre vai ser a mesma numeração, que, inclusive, vários colegas já acharam aí, de acordo com a correção da prova. Então, se eu tenho aqui já como se fosse um gabarito, ou seja, ele aqui já me disse, eu fazendo essa coluna aqui, eu já sei qual é o resultado que ele quer que eu monte. Eu tenho 10 mais 6, 16, 16 mais 14, eu tenho 30. Então, eu sei que toda vez que eu fizer na horizontal ou na vertical, eu tenho que ter 30. Então, 12 mais 14 mais 4, eu vou ter 30. 10 mais 6 mais 14, eu vou ter 30. 8 mais 10 mais 12, eu vou ter 30. 4 mais 14 mais 12, eu vou ter 30. E 12 mais 10 mais 8, eu vou ter 30. Ok? É isso. Acho que se daqui até o final da nossa unidade tiver, então, a pró tiver, então, enquanto R2 ainda, enquanto professora de matemática de vocês, acho que eu vou botar um quadro desse na prova. Acho que vocês vão gostar. Muito bom. Vamos lá, então, para a educação no trânsito. A gente está vendo em educação no trânsito a questão dos acidentes fatais, que elas são resultados de algumas consequências. E a principal que a gente vai trabalhar durante esse mês é a que é referente ao álcool, ao uso do álcool. A Pro trouxe aí uma tabelinha de uma pesquisa, é um pouco de 2016, mas essas estatísticas, desculpa, de 2012, mas essas estatísticas, elas ainda são atuais, tá? Ela continua sendo praticamente a mesma coisa. Então, a principal vítima nos casos de acidentes continuam sendo nós pedestres, isso é muito grave, porque pedestre muitas vezes está na via certa, no local certo, mas infelizmente acaba que motociclistas, ocupantes de veículos, eles fazem, né, essas vítimas fatais, ou seja, quando a gente fala em vítima fatal é porque infelizmente essas pessoas morreram, tá? Qual é a faixa etária que acaba que ocorre esses atropelamentos? 60 anos ou mais, né? Infelizmente, os nossos idosos são as principais vítimas dos atropelamentos. Qual é o principal fator que contribui para os acidentes fatais? É a velocidade. Ela é o principal fator. Mas a gente vai observar lá na tabela que entre a velocidade e o álcool, a porcentagem que diferencia ambos é bem pequena, é só de 4%. Então, o álcool, ele também é uma das principais causas de acidentes fatais. E isso que é importante a gente se atentar sobre isso. Álcool e direção, ele não combina. Não combina. O álcool é uma substância, né, que mexe com o nosso organismo, mexe com o nosso cérebro, e uma pessoa que faz uso de álcool, ela não está capacitada para dirigir. Então, vocês, como futuros motoristas e também como pessoas que fazem parte da nossa sociedade, né? Precisa já a gente crescer, vocês no caso, né? Crescerem sabendo disso. A gente não pode, né, ser conivente com essa situação. Então, se vocês, inclusive, tiverem acesso a pessoas que dirigem e que fazem uso de bebidas alcoólicas, dos fatores que podem fazer com que esses dados diminuam é vocês, minimamente, em uma conversa, falar com essas pessoas. A gente, enquanto sociedade, a gente também tem que ser responsável por esses dados, tá certo?
A Pró, então, propôs aí fatores que vocês podem dizer para contribuir com a diminuição dos acidentes. Então, teve gente que falou, sem ficar cômodo no celular, realmente se responsabilizar, né, entender que o uso de bebida alcoólica, ela não pode ser feita com o uso da direção, e vários outros fatores, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado das atividades de hoje. Deixo um cheiro para vocês e amanhã, então, a gente se encontra. Beijo.